Olá, estamos iniciando mais um programa da série Eleições 2014, com entrevista aos candidatos do Governo do Estado e ao Senado. Hoje, o último programa da série. Foram 5 semanas que estivemos aqui com os candidatos, em que nós conversamos, sabatinamos, ouvimos as respostas e você, eleitor, pôde conferir a ideia e as propostas de cada um deles. Nós tivemos no dia 18 de agosto, abrindo a série, candidato ao governo, Roberto Carlos do PT. Depois tivemos no dia 21 de agosto ao Senado, Rose de Freitas do PMDB. Depois foi a vez, no dia 25 de agosto, de Mauro Ribeiro do PCB, está aqui junto conosco. E depois tivemos, no dia 28 de agosto também, o candidato ao Senado, Rafael Furtado do PSTU. Agora, em setembro, no primeiro dia de setembro, era a vez do governador Paulo Artung, que não compareceu. Tivemos no dia 4 de setembro, o candidato Teucimar Fraga do PV, candidato ao Senado. E depois tivemos Renato Casagrande no dia 8 de setembro. Continuamos no dia 11 de setembro com João Cosa, candidato ao Senado pelo PT. E tivemos, segunda-feira passada, aqui, 15 de setembro, a candidata ao governo pelo PSOL, Camila Valadão. E hoje é a vez de André Moreira, que está aqui junto conosco, ele que é candidato do PSOL ao Senado. E os nossos convidados de hoje, para participar dessa conversa e dessa entrevista, Rogério Medeiros, que é o fundador do site Século Diário, e também o Wilker Carvalho, que está aqui junto conosco, ele que é do portal 27. Vamos começar com o candidato André Moreira, candidato do PSOL ao Senado. Só tem 3 minutos para se apresentar e conversar com os eleitores e telespectadores aqui da TV Guarapari. Bem, obrigado, Ricardo, Wilker e Rogério. Quero primeiro dizer que eu estou extremamente feliz de poder ser entrevistado por Rogério Medeiros, né? Acho que a eleição me dá me deu esse prazer. Cheguei aqui hoje e pude escolher ser entrevistado por Rogério Medeiros. Bem, eu sou André Moreira, advogado, capixaba, nascido aqui em Vitória, né, lá em Vitória, em 1972, tenho 41 anos, formado pela UFES. Passei toda a minha história a partir da universidade, na militância política e institucional, tanto no movimento estudantil como depois na Ordem dos Advogados, na qual eu, durante 13 anos, exerci várias funções, dentre elas a de secretário-geral, e eu acho que a mais relevante de todas, com todo respeito às demais, mas de presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem, uma função que me colocou diretamente em contato com os principais problemas do Estado do Espírito Santo. Naquele momento, os problemas das delegacias, dos presídios, do sistema socioeducativo. Uma atuação que foi muito importante para a minha formação como profissional e que eu posso dizer que participei da história recente do Estado nessa condição de presidente da Comissão de Direitos Humanos. Em 2013, já fora dessa atividade institucional, eu me encontro com as ruas naquele junho, julho e agosto de 2013 e me vejo lá no Ocupalés auxiliando os ocupantes em colocar pautas, em se defender da questão das prisões, inclusive muitas irregulares, prisões irregulares de manifestantes. E nesse momento eu resolvo vir para o PSOL. Então, em outubro eu me filio ao PSOL, depois daquela experiência das ruas de 2013, e o partido me escolhe aí para, mesmo recém-chegado ao partido, para disputar essa pauta do Senado, porque entendeu que a história que eu tinha era representativa daquelas bandeiras que o partido entende que são as bandeiras da democracia, do socialismo e da liberdade. Sou eu. Pois bem. Então vamos começar com as entrevistas, com as perguntas. Vamos abrir hoje com o Rogério Medeiros, ele que participou de um programa, por enquanto, o Zé Rabela que vinha participando, e o Rogério, assim, o candidato André Moreira deu uma aliviada aí, Rogério, isso que é uma honra ser entrevistado por você, está achando que você vai aliviar ele. Pra ele não. Rogério, você é o primeiro a perguntar, por favor. André, boa noite a todos. Veja o seguinte, como é que você se sente entrando numa eleição onde você encontra 3 candidatos que vêm da vida política lá de trás, com a experiência que eles têm, também, evidentemente, sendo um bom alvo para você, até pela trajetória dos 3,
e você se inclui numa eleição do qual a eleição está passando mais em torno dos três, obviamente, porque tem história de disputa eleitoral. Como é que você vai fazer para tomar deles esse lugar, que é um lugarzinho só, um menino novo, porque você é um menino que está entrando no meio das onças aí, novo, como é que você vai tomar o lugar deles? Rogério, bem, na verdade é o seguinte, eu entrei em disputa na OAB 2 vezes, nunca me assustei com o tamanho de opositor, não. E acho que isso que você falou, que é o tempo deles de disputa eleitoral, é para eles também o pior problema deles, né? Porque não foi um tempo bem aproveitado, não. São 3 candidatos, cada um com seus problemas de vida política. E o que eu tenho para apresentar para o eleitor? A minha vida política, sem as máculas que eles têm. Uma que propõe um modelo de atuação que, na verdade, é pôr um pires na mão de um representante popular para ficar pedindo dinheiro, que não é dinheiro dela, dinheiro público, para fazer proselitismo com o município. O outro, com a história mal resolvida nas licitações do município, com problemas sobre levantamento de valores de uma fundação, né? Então, assim, com a vida administrativa mal resolvida, mal explicada, inclusive na lista lá do TCU, né? Talvez não devesse nem estar disputando a eleição, mas na lista lá do TCU, o que já cairia na ficha suja. E o outro que foi um péssimo administrador de uma cidade da capital, uma cidade importante da capital, que não conseguiu nem ser reeleito. Não conseguiu sequer ser reeleito, perdeu a eleição por um forasteiro. Um administrador relapso, que deixou as crianças de Vila Velha quase sem atendimento, porque ele não pagava as entidades que faziam atendimento em Vila Velha. E eu acho que, assim, tenho 42 segundos para mostrar isso para o eleitorado. Estou tentando. Nunca me assustei com o tamanho do opositor, não. Aliás, eu gosto de briga grande. Eu gosto da briga com ele. Isso só fortalece a gente. Se o eleitor... Agora eu falo o seguinte, Rogério, tem que ter eleitor novo nesse processo. Esse negócio da gente se apresentar como candidato novo e ficar lidando com o eleitor que vota do mesmo jeito, esse é que é o grande desafio que a gente tem que fazer, é conseguir superar esse modelo eleitoral, mas também chamar o eleitor para ser um eleitor novo, um eleitor que vai votar com consciência e não votar por outros motivos que a gente sabe como é que essas coisas acontecem no processo eleitoral do jeito que ele está hoje, né? Pois bem, tá aí a resposta. Agora a vez do Wilkler, ele que é do Portal 27, um portal na internet aqui em Guarapari, e que é o nosso convidado para continuar com as entrevistas e com as perguntas do candidato André Moreira, candidato ao Senado pelo PSOL. Bom, boa noite, Ricardo, André, o Rogério, né? Um prazer mais uma vez estarmos aqui na TV Guarapari, participando desse momento de democracia. André, como você falou, nós precisamos que tenha eleitor novo. Né? Muito se fala hoje, está na moda, vamos dizer assim, a nova política. Mas nós temos alguns temas polêmicos, inclusive que você mesmo trouxe e que os outros candidatos ao Senado também falam. Um senador, Magno Malta, que já é senador, defende a redução da maioridade penal. O João Costa, não sei o que ele pensa, mas o Neucimar diz, o João Costa é Rosa, né? O Neucimar também é a favor. Eu queria saber a sua opinião com relação à redução da maioridade penal, que muitos entendem que isso ajudaria a diminuir a questão da criminalidade dos jovens e tal. Você, como senador, que vai ter essa oportunidade lá, né? Ou busca essa oportunidade, o que você pensa sobre isso? Wilkler, eu fui presidente do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente de 2009 a 2011. E eu pude trabalhar muito essa questão da temática do atendimento ao adolescente e também do atendimento do adolescente em conflito com a lei, né? Então a gente descobriu o seguinte, a própria Senasp tem uns dados que são contrários a qualquer lógica dessa de redução da maioridade penal. A Senasp traz um dado de que do total de crimes cometidos, aí eu estou botando as infrações dos adolescentes no meio do total de crimes, então os adolescentes participam de 0,9%, não chega nem a 1%. Os dados
piores para os adolescentes que eu já encontrei em pesquisa chegam a 4%. Em relação aos crimes de morte ou crime de violência contra a pessoa, o latrocínio e o homicídio, 0,5% segundo a Senasp. Alguns os outros dados dizem aí que na pior posição estaria entre 1% e 2%. Então nós estamos falando, na verdade, de algo muito pequeno, quando a gente pega essa mesma categoria de pessoas e coloca lá no outro lado da balança e descobre que são elas as maiores vítimas de violência, as maiores vítimas de morte violenta no Brasil. Os adolescentes e jovens adultos são cerca de 18%, 16 a 18% da total da população, mas o número de morte deles é de 36%. Então nós estamos falando de uma população que morre muito mais, é 2 vezes mais morte do que o total da população, e se esse adolescente é negro, é quase 4 vezes mais maior a incidência de homicídios nessa população do que na população geral. Um jovem negro tem 4 vezes mais chance de morrer do que um homem branco de meia idade. Então, do que a gente está falando? É de segurança ou a gente está falando de bandeiras para que as pessoas continuem se reelegendo em cima de discurso fácil? Se é segurança, a gente tem que tratar da segurança dessa população. E tirar essa população, tirar o adolescente do sistema socioeducativo, por pior que ele seja, e colocar esse adolescente no sistema penal significa tirar de um sistema que tem 20% só de reincidência e colocar em outro que tem 70% de reincidência. O crime organizado vai ficar muito feliz com a redução da maioridade penal, porque ele vai pegar o adolescente e vai empregar no sistema que já está dentro das cadeias por conta da falta de qualidade do tratamento penal que é dado no Brasil. As organizações já estão lá instaladas, elas simplesmente vão pegar esse adolescente e vão botar na área de trabalho, né? Vão botar na fila de emprego dentro das penitenciárias. Quem defende isso, às vezes eu tenho até dúvida se isso não é intencional, na verdade defende um modelo em que só se privilegia o crime que já está instalado dentro do sistema prisional. Pois bem, eu vou investir um pouco a ordem aqui. Nós deixamos a pergunta da produção e partimos logo para a pergunta dos nossos entrevistadores. Então nós temos as perguntas da produção da TV Guarapari sobre vários temas. Eu queria que o senhor escolhesse um envelope para que a gente pudesse direcionar a pergunta para que o senhor respondesse. Então vamos lá, essa pergunta da produção da TV Guarapari é sobre o tema desenvolvimento social. Candidato, com a consolidação do Plano Real e o controle da superinflação, o brasileiro conseguiu melhorias na renda mensal antes corroída pelo dragão da inflação. Por outro lado, a maior parte da população ainda não possui acesso a direitos básicos como saneamento básico e a água tratada. Como é que é possível aliar crescimento econômico com desenvolvimento social? Primeiro, deixando de pagar 42% do orçamento federal em amortização da dívida pública e juros da dívida, né? A gente tem um comprometimento que esse ano está em 42%, mas no ano passado, em 2011, chegou a 47% do orçamento federal. A educação, por exemplo, tem 3,58% do orçamento federal é gasto com educação. Com esse tipo de com modelo que desde o Plano Real foi instituído e que se aprofundou extremamente no governo Lula, porque é engraçado, esses dias eu queria pegar o PSDB, pegar o Fernando Henrique pelo pé e fui buscar para saber onde é que tinham acabado com o artigo 192 da Constituição, que era o artigo que organizava o sistema financeiro nacional na Constituição. Aí fui atrás, quando eu descobri a emenda 40 era de 2003. Foi o governo Lula que desregulamentou o sistema financeiro, inclusive retirou o parágrafo 3º desse dispositivo, que dizia que o limite de juros bancários, de remuneração bancária no Brasil devia ser de 12%. Com isso, os bancos cobram, por exemplo, no nosso cheque especial, 165% ao ano. Se você pegar um financiamento hoje para comprar qualquer coisa, você vai pagar no ano que vem o dobro mais a metade. Desse jeito não dá para fazer nenhum processo de desenvolvimento sustentável. Porque se a maior parte, a parte mais importante do orçamento está sendo corroído, está sendo levado para enriquecimento dos bancos, e foi esse justamente o ponto nodal
do processo de desenvolvimento, nós não limitamos os bancos. Esses bancos que aqui ganham 8, 12, já chegaram a 20 e poucos % de rendimento só na taxa Selic. Lá na Europa, na zona do euro, não passam de 4,5%, 4,6%. Então, se a gente não enfrentar os bancos, tanto na dívida coletiva, que é a dívida pública, quanto na dívida individual do cidadão, não há desenvolvimento possível, não há educação possível, não há saúde possível, não há previdência possível. O segundo a maior parcela do negócio é da previdência, que está em 18%. São 42% e com tendência de crescimento com um aprofundamento de uma possível crise daqui para fora. E os bancos sempre exigindo liquidez nas suas dívidas, né? Pois bem, hoje nós estamos aqui com o candidato ao Senado pelo PSOL, André Moreira. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já.